Será que realmente controlamos nossas vidas? Tomamos decisões baseadas apenas em nossa vontade individual? Ou somos, talvez inconscientemente, moldados pelas correntes do nosso tempo? O passado sussurra suas histórias através de nossas crenças e ações. Essa é a essência do historicismo, a compreensão de que estamos profundamente entrelaçados com a tapeçaria da história. Nossos valores, medos e aspirações carregam a marca do tempo em que vivemos. Assim como o crescimento de uma planta é determinado pelo solo e pelo clima, as vidas humanas são influenciadas pelo clima intelectual, social e cultural de sua época. Para nos entendermos completamente, devemos lidar com a profunda influência do nosso contexto histórico. Imagine o movimentado porto de Veneza no século XV. Galeões carregados de especiarias e sedas disputam espaço. Em meio a esse caos vibrante, encontramos Antônio, um comerciante experiente com olho clínico para o lucro. Antônio apostou sua fortuna em uma frota de navios que voltavam do Oriente, carregados de riquezas. Mas o destino tinha outros planos. Uma tempestade de fúria inimaginável desce sobre a frota veneziana. Os navios são jogados de um lado para o outro, sua preciosa carga engolida pelo mar. Antônio está arruinado, seus sonhos destruídos nas rochas do infortúnio. Vamos considerar como a resposta de Antônio poderia variar ao longo das eras. No século XV, Antônio poderia ver seu infortúnio como um castigo de Deus. Ele poderia se retirar para um mosteiro, buscando consolo na oração. Avançando para o iluminismo, Antônio poderia analisar a tempestade como um desastre natural. Ele poderia se dedicar a entender os padrões climáticos. Agora, vamos transportar Antônio para a nossa era moderna, onde a terapia e a autoajuda reinam supremas. Este Antônio poderia procurar aconselhamento para processar sua dor e trauma. Nossas respostas à adversidade são inevitavelmente moldadas pelas crenças e valores predominantes do nosso tempo. A Revolução Francesa é um exemplo claro do historicismo em ação. As massas não se levantaram contra a monarquia simplesmente por causa de ideais abstratos como liberdade e igualdade. Esses ideais foram produtos do Iluminismo, uma era que questionava a autoridade tradicional. Os revolucionários eram filhos do seu tempo, suas ações alimentadas pela fermentação intelectual do século XVIII. Considere também o mundo dos esportes. Atletas quebram recordes de longa data, realizando feitos antes considerados impossíveis. Pense no Pelé, nos recordes que ele quebrou e como o contexto da época influenciou sua trajetória. Não podemos separar as conquistas humanas de seu contexto histórico, pois é dentro desse contexto que a grandeza é definida e buscada. O historicismo não é meramente um exercício acadêmico. É uma lente vital através da qual podemos entender melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Quando reconhecemos a influência generalizada do tempo, começamos a ver o mundo com mais nuances e empatia. Tornamo-nos menos críticos daqueles que viveram em épocas diferentes, reconhecendo que suas ações foram moldadas por um conjunto diferente de pressupostos e experiências. O historicismo nos encoraja a questionar nossas próprias crenças profundamente arraigadas. O que aceitamos como verdade é frequentemente um produto do nosso tempo, um reflexo das correntes sociais, culturais e intelectuais predominantes. Ao navegarmos pelas complexidades do século XXI, a consciência do historicismo se torna crucial.
Vivemos em uma era de rápido avanço tecnológico, globalização e mudança social. As forças que moldam nosso mundo estão em constante evolução, desafiando nossas suposições e nos impulsionando a nos adaptar. Ao entender como a história moldou nosso presente, podemos nos preparar melhor para as incertezas do futuro. Devemos nos perguntar: quais são as características que definem o nosso tempo? Quais são as narrativas dominantes que moldam nossas visões de mundo? É ao lidar com as complexidades do nosso momento histórico que podemos realmente começar a entender quem somos e o que podemos nos tornar.